Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar algo da parte de Deus com respeito à festa que estaremos celebrando agora no dia 25, que é a festa de Purim, a festa de Esther, na Escritura Sagrada. E eu quero compartilhar isso, porém trazer algumas dúvidas aqui a respeito da festa, embora algumas igrejas também efetuem a festa de Purim aqui no Brasil e alguns países também é realizada essa festa. É uma festa judaica, uma festa de Israel, da nação de Israel, na qual traz respeito uma história real que ali aconteceu, e portanto está escrito no livro de Esther. Porquanto o que há de semelhança entre Israel e, vamos supor assim, o Brasil, por exemplo, o porquê temos que celebrar, ou porquê celebramos a festa de Purim, sendo que é uma festa judaica, de tradição judaica. Primeiro precisamos entender o seguinte, eu quero ler esse versículo que está em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 4, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a recitação do Shema Israel, que todo ano e em suas rezas, em suas orações, Israel recita. Quem recitou essa palavra, essa frase, foi Moisés, líder de Israel. E isso é algo muito profundo, tão profundo que em todas as recitações praticamente de Israel, eles citam esse versículo que acabamos de ouvir, que é o Shema Israel. Shema, que vem da raiz hebraica de ouvir, e então diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Veja que Israel considera Deus como Deus deles. E isso é uma meia verdade. Por que é uma meia verdade? Porque Deus realmente é o Deus de Israel, mas não é somente de Israel. Quando aceitamos a fé nesse Deus e passamos a praticar a palavra de Deus, Ele passa também a ser o nosso Deus e ouvir também nossas orações. Porém, Israel tem algo especial nessa parte, porque Deus decide se revelar para essa nação. Deus ama essa nação como que fosse o filho primogênito, o primeiro filho dele. Deus considera Israel como o primeiro nascimento. E isso tem sim algo especial, assim como você que é mãe, que tem o seu primeiro filho. Você pode até ter outro, segundo, não que o seu amor seja menor que os demais, mas o primeiro filho é aquela primeira sensação, E Deus tem isso com Israel, o seu primogênito, o seu herdeiro. Deus tratou, Deus cuidou, Deus guiou Israel, e agora Israel vai se encher de alegria ao ouvir essas palavras de Moisés, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando traz essa palavra único, ela não está se referindo apenas que Israel, que é uma religião monoteísta, ou seja, adora apenas um Deus, não tem mais de Deus, Há algumas religiões que adoram vários deuses, mas a religião, ou Israel, adora apenas um Deus. E Israel está apenas afirmando que aqui há em Israel apenas um Deus. Moisés está aqui afirmando que há somente um Deus em todas as nações. Não existe outros deuses em outras nações. E Israel está se gloriando aqui, porque justamente esse único Deus que existe, não há outros deuses, não existe outros deuses. Esse único Deus que existe foi achar graça justamente em Israel. Israel está se alegrando, e é claro, é justificado, essa reação de alegria de Israel. Eu dei toda essa volta para a gente poder entender que celebrar uma festa na qual Israel celebra tem tudo a ver. Por que tudo a ver? Porque foi a nação escolhida por Deus, onde Deus se revelou. E se Deus achou algo especial nesse lugar, nessa nação, nesse país, com certeza tem algo especial que nós também podemos aprender com eles, a fidelidade desse povo com Deus. E essa festa de Esther, que é realizada no 13º para o 14º dia de Adar,
que é um mês do calendário judaico, é um acréscimo, né, do mês, sabendo que o calendário judaico é um calendário lunar, o nosso calendário é um calendário solar, né? E essa festa que tem respeito com essa mulher, que a princípio o seu nome era Hadassa, ou Radassa, e essa mulher que é escolhida por Deus para uma situação específica. Vamos supor assim, Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, sabia que Israel ia passar por um momento de luta, na qual passou por muitas vezes nações quiseram destruir Israel. E agora, mais recentemente, a própria Alemanha, que ali, através de Adolf Hitler, concedeu o famoso extermínio judeu, matando ali seus milhões de judeus. Mas veja que não é a primeira vez que Israel é odiado, porque todo aquele que é escolhido por Deus, todo aquele que é levantado por Deus, ele passa a ser odiado, porque esse ódio não é movido pela pessoa, o ódio não é humano, o ódio é espiritual. E o mal espiritual, sabendo aquilo que Deus concedeu a você, por você ser escolhido por Ele, vai ter ódio da sua pessoa. Veja que tem pessoas que, quando eram do mundo, eram amadas pelos amigos, em festas, em bares, e às vezes no teu jeito todo errado, tinha alguém que te amava, cuidava de você. E quando você decidiu ser crente, quando você decidiu servir a Deus, quando você decidiu seguir um caminho com Deus, veja que até às vezes pela família, até parentes já não visitam mais. E isso aconteceu muito, e até muito mais do que nós, com essa nação de Israel. É onde Deus, sabendo que Israel passaria por um momento de prova, de luta, preparou essa mulher, essa jovem chamada Hadassa, que por Deus foi colocada dentro do palácio do rei de Susã, seria da nação persa. Veja que Nabucodonosor tira o povo de Jerusalém, leva cativo para a Babilônia, e dentro da Babilônia, Deus ali vai guardar alguns fiéis, Daniel era um deles, na qual foi fiel ao Senhor. E havia uma profecia de Jeremias, na qual Deus visitaria o seu povo ao findar os 70 anos, e ao fim de 70 anos Deus tiraria esse povo do cativeiro. E veja que quando o povo sai do cativeiro de Israel, quem é usado para tirar o povo do cativeiro é um homem chamado Ciro, esse persa Ciro. Ele é usado por Deus, aonde Deus mesmo vai chamar ele de meu ungido, porque Deus levanta ele como um resgatador, como um redimidor de Israel, E veja que agora Israel, metade ou parte desse povo, volta para Jerusalém, na saída do cativeiro, que tem duração de 70 anos, e parte fica nessa fortaleza de Susã. E Esther e Mardoqueu, que é seu tio ali, na verdade, é uma órfã. Esther perde seu pai, sua mãe, e quem vai cuidar dela é seu tio Mardoqueu, também judeu, e que nessa província de Susã vão ali ser fiéis a Deus dentro de um lugar, porque a pessoa que é fiel a Deus, ela pode estar dentro do seu trabalho, a pessoa ela pode estar fora da igreja, onde ela está, ela deve uma fidelidade a Deus, porque não é o ambiente que ela está. Ela não glorifica a Deus somente na igreja, ela não glorifica a Deus somente dentro do templo, ela glorifica a Deus aonde ela está. E Esther, que agora vai ser mudado seu nome, que é um nome persa, Esther é um nome persa, vai ser trocado o seu nome justamente porque se ela entrasse dentro do palácio do rei com um nome judeu, ela seria classificamente assim rebaixada, porque era um povo humilhado, um povo que tinha recém saído do cativeiro. Então Mardoqueu usa essa estratégia, para poder dar ênfase para essa mulher, para ter uma mulher de respeito,
trocado o nome dela. Isso era algo comum dentro da nação de Israel, por causa das muitas perseguições. Isso aconteceu também no Brasil. Se você estudar a história do Brasil, você vai ver que muitos judeus que vieram cativos para o Brasil mudaram o seu nome por causa da Inquisição Romana, né? A perseguição dentro do Brasil, onde o catolicismo principalmente perseguiu muito, né? Chamando de hereges, né? Porque não se curvavam ali diante da idolatria. Então veja que mudavam o nome, né? Hoje Ribeiro, Silva, Lima são nomes que foi colocado por judeus para fugir dessa perseguição. E Esther faz isso também. Então ela põe o seu nome para dentro do palácio, onde ela alcança a graça do rei. Porém há um terceiro personagem nessa história que chama-se Amã, né? Amã, que era descendente de Agag, descendente amalequita, na qual tinha um ódio grande da nação de Israel por ele, Amã, ser descendente de Agag. Agag que foi ali exterminado por Samuel, né? Veja que Saul, ele não mata Agag, sendo Agag descendente amalequita, e Deus havia jurado, porque esse povo foi terrível para Israel no caminho do deserto, e Deus promete riscar o nome de Amaleque da face da terra. E estava isso incumbido nas mãos de Saul, rei de Israel, e é um dos grandes erros de Saul não ter exterminado ali Agag. E esse Agag que foi morto por Samuel, o profeta vai, pega a espada e efetua, né, aquilo que Saul devia fazer. Porque existem coisas que nós devemos fazer, não é pessoas. Existe coisa que Deus exige de mim, existe coisa que Deus exige de você, e não adianta. Fulano prega, fulano faz, fulano vai por mim, e na verdade Deus conta com você. Não seja covarde para fugir do seu chamado ministerial. E veja que Samuel, o profeta, efetua algo, uma tarefa que nem mesmo era dele, mas ele efetua compromisso com Deus. E agora a descendência desse Agag vai criar um ódio de Israel justamente por isso, por Israel, principalmente por Samuel, ter ali exterminado a descendência deles. Israel torna-se um inimigo ferrenho dos amalequitas. E esse Amã é descendente desse Agag. E agora, esse Amã que vai ser colocado como um chanceler, um governador, vamos dizer assim, dentro dessa fortaleza de Suzã, vai odiar esse homem Mardoqueu, que também era um homem ali, provavelmente um líder, né? Um escriba do seu povo, né? Falava alguns idiomas, e Deus dá graça para este homem. E Deus, milagrosamente, inclusive no livro de Esther, não é citado o nome de Deus nenhuma vez, é o único livro que não é citado o nome de Deus nenhuma só vez, e você não vai ver o nome de Deus ser dito, um dos livros, né, da Escritura na qual não é citado o nome de Deus, porque Deus está trabalhando oculto. E esse é o sentido da festa de Purim, né? Também um dos sentidos. Veja que Mardoqueu vive trabalhando escondido, Esther muda o seu nome para ficar escondida, Amã é falso diante do rei, ali escondendo do rei o seu fim do propósito, o verdadeiro propósito de extermínio de Amã, o ódio que ele tinha e o que causa esse ódio para ele querer exterminar a nação de Israel, na época um povo, né? Era justamente esse, um mal pessoal, uma mágoa pessoal que tinha na família dele, da sua descendência contra a nação de Israel. E ele vai criar uma situação para odiar essa nação e convencer o rei Assuero de que esse rei confirme a matança e extermínio dos judeus. Veja que cada um trabalha escondido. E nessa festa de Israel, as crianças ali se fantasiam, né? Põem vestes de fantasia, trazendo esse lado do texto bíblico, aonde Amã se passa por quem não Esther se passa por quem não para poder alcançar algo. E ali mostra também que Deus trabalha também escondido, né? Deus, veja que Deus, no seu nome não é citado no livro de Esther, mas Deus está ali trabalhando com a sua intervenção através de colocar essa mulher, né?
dentro do palácio do rei como rainha. E veja que a festa em si parece uma festa, mas na verdade ela traz aquilo que aconteceu de fato na vida dessa mulher chamada Esther. Até que essa mulher que foi colocada por Deus, Esther, para poder mudar a sentença de morte, veja que Mardoqueu vai dizer isso para Esther, né? Dizendo para ela: você sabe que você foi colocado aqui dentro por um motivo, por uma ocasião, e quem sabe não é essa ocasião que Deus te colocou, para isso, para que através de você, nosso povo seja livre do extermínio dos persas, né? E ele ainda diz para ela: se tu não fizer nada, você não fizer nada nessa situação, saiba que de alguma forma Deus vai enviar um socorro, né? De alguma forma vai haver socorro para Israel. Mas aí é que entra a festa e a alegria da festa. Essa mulher vai disponibilizar 3 dias de jejum, né? 3 dias e 3 noites de jejum, convidar todo o povo a jejuar. Vão se vestir de pano de saco, aí está o símbolo, né, de nós se vestimos de pano de saco, é um sentido de humilhação, e que nós acreditamos que o mesmo Deus, e eu creio nisso, e tenho certeza que você também acredita nisso, o mesmo Deus que Israel serve, é o mesmo Deus que nós servimos, e o mesmo Deus que entrou em providência na vida de Israel, é o mesmo Deus que entra também na nossa providência dia após dia. Então, quem participa da festa de Esther também é aquele que precisa de uma grande virada na sua vida. Veja que um povo que estava para a morte, 3 dias de jejum, ela prepara um banquete para o seu rei, e aí nesse banquete ela revela a petição dela, né? Ela pede ao rei, e o rei pergunta para ela qual é o seu pedido para fazer esse banquete, qual é o motivo desse banquete, qual o motivo desse presente. E ela revela então para o rei, dizendo que o seu povo, e que alguém queria matar ela, né? E ela é muito sábia nessa hora, porque ela afirma que ela corria risco de morte. Ela aguça isso no rei, aonde o rei vai perguntar: como você corre risco de morte? E ela vai dizer: não somente eu, meu rei, mas também meu povo. E ali ela revela que ela é judia, que ela é de Israel, e que o seu povo corre risco de extermínio. E veja que agora entra o poder do jejum, né? O natural era um pedido. Existem pessoas que fazem, mas não tem propósito, não tem santificação, não tem oração. Aí que entra o milagre, aí que entra a providência de Deus na força de um jejum. E quando nós jejuamos, e nesse dia 25 agora, para o dia 26, que cai numa quinta-feira, nós vamos estar em jejum, vamos entrar em jejum, e entregaremos esse jejum ao fim da festa, e nós vamos entrar nessa campanha. Então você vai vir com a sua melhor roupa, haverá um momento de festa, vamos passar o dia em quebrantamento diante de Deus, e então nesse dia haverá um momento de alegria, porque assim como o rei foi usado por Deus para mudar a sentença, e não houve mais extermínio, pelo contrário, Israel venceu seus inimigos, Israel pôde novamente riscar ali a vida de Amã, a família de Amã, que pertencia a Amaleque, de sobre a terra. E eu creio que nesse dia decretos serão revogados, Deus trará resposta através deste ato profético. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.